Programa RicardoOlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net. O nosso convidado de hoje é Paulo Eduardo Forster, advogado da Forster Advogado, que é especialista em direito do trabalho. E assim, Eduardo, já tudo bem? Já estamos falando nessa época do coronavírus, né? E vamos Exatamente. falar também do coronavírus e desta mudança toda nos relacionamentos sociais, interpessoais, que esta crise agora, diferente do que foi o H1N1 lá em 2009, né, essa do coronavírus realmente mudou a relação entre as pessoas. E já entrando no teu tema, né, já te provocando, muita coisa já mudou o ano passado na legislação trabalhista, tanto para o lado do trabalhador quanto o lado do empregador, né? Lembrando aqui, eu sempre gosto de falar disso, né? Nós temos no Brasil a maioria das empresas, 97% das empresas são micro, pequenas e médias empresas, e são aquelas que geram o maior número de trabalhadores. Tá? São empresas que têm 1 ou 2 proprietários e têm 5, 6, 10, 20 empregados. Esta é a grande maioria de empresas. Mas, Paulo, como é que tu está vendo esse momento na tua vida profissional, né, como advogado, né, que também mudou as relações, inclusive com os tribunais? E daí vamos falar dessas mudanças trabalhistas que aconteceram no ano passado e agora neste ano de 2020. Tudo bem? Tudo bem, Ricardo. É um prazer falar contigo. Realmente, o coronavírus vem impactando muito as relações sociais, as relações de trabalho, né, o dia a dia de todos. Quanto à reforma trabalhista do ano passado, houve praticamente 100 artigos que foram alterados pela reforma trabalhista, ou adicionados, e, infelizmente, ela não foi totalmente, né, recepcionada pelos tribunais. Alguns juízes sequer consideram ela na hora de proferir suas decisões, né, alegam a sua inconstitucionalidade. E com relação ao corona, o impacto é muito grande, né? O impacto que nós estamos sofrendo é muito grande. Nas relações profissionais, é flagrante a redução de encontros, de clientes, de negócios, né? Todos lamentando muito essa parada da economia, né? E parando a economia, certamente os empregos serão também atingidos, né? E isso, Eduardo, é o que muita gente não quer enxergar, né? Não vamos entrar em polêmica aqui, mas eu sou um defensor de que a gente tem que achar um ponto de equilíbrio. O melhor, eu aprendi com um advogado, amigo meu já falecido, o Antônio Vieira Batista, um grande amigo, mora no meu coração toda a vida, né? Ele dizia o seguinte: o melhor acordo é aquele que é feito no meio, que todos ficam bem. Então, eu entendo que nós temos que achar um ponto de equilíbrio. E ainda vamos aprender, não só neste momento do coronavírus, mas em outros momentos, né, de achar esse ponto de equilíbrio. Mas me preocupou uma coisa que tu disse bem há pouquinho. Vem cá, não passou no Congresso Nacional a alteração trabalhista do ano passado? Não foi aprovada no Congresso Nacional? Como é que um juiz de primeira ou segunda instância trabalhista, não entendo bem os termos, diz que é inconstitucional e daí decide contra a legislação? Eu queria entender isso aí. Só os meus neurônios aqui, o Tico e o Teco, ficaram batendo aqui, não sei o que é isso. Sem dúvida. Não, realmente, não é nem uma questão de neurônios, né? É uma questão de bom senso, quase, né? Se o Congresso aprovou, se é uma lei que está totalmente em vigor, por que não acatá-la, né? Por que não aplicá-la? O que nós temos aí nessa situação? Nós temos, claro que não quero generalizar, né? Isso são exceções,
mas há juízes que deixam a sua ideologia pessoal invadir a sentença, né? Contaminar a sentença, e não reconhecem essa legislação. Claro que isso depois vem a ser objeto de recurso, né, em segundo grau. Se não for derrubado em segundo grau, ainda há a possibilidade de ir ao TST, né, Tribunal Superior do Trabalho, para derrubar essa decisão. Mas o que causa isso? Causa uma insegurança muito grande para os empreendedores, para os empresários, que esperam um mínimo de previsibilidade nos seus negócios, né? Querem segurança. Contratam um advogado, né, ou consultam um advogado e perguntam: olha, se eu fizer isso, isso e isso, eu estou protegido? Infelizmente, no direito do trabalho, nós temos que dizer: depende. Depende qual vai ser a interpretação do juiz. Ué, mas não há uma lei dizendo que é assim? Mas existe ainda o princípio do livre convencimento do juiz, né? O magistrado tem a possibilidade de emitir a sua opinião, de interpretar a legislação conforme o seu entendimento. Mas isso é uma total insegurança jurídica. Como é que tu vai ser empresário? Depois nós vamos falar disso mais profundamente, tá? Que são essas mudanças que estão acontecendo por conta do Covid-19. Mas, vem cá, uma coisa é tu pegar uma grande empresa, uma GM, uma Ford, uma grande empresa que tem um fôlego e um caixa para tocar o negócio. Tudo isso. Mas, vem cá, tu deve ter 300 clientes que a empresa é 1, 2 sócios, 3 sócios, marido e mulher, que tem alguns empregados, e isso significa o patrimônio do cara que não é grande, e daqui a pouco essa insegurança jurídica causa um problemaço para o cara. Daí o cara, não vou contratar mais, não vou demitir mais, o que eu vou fazer? Vou falir a empresa? O que eu vou fazer? Exatamente. Isso intimida, né, o empreendedor. É uma característica que existe dentro do nosso ordenamento trabalhista que deixa o empreendedor muito inseguro, né? Ele fica pensando: pô, será que eu vou empreender mesmo? Será que vale a pena? Será que eu vou colocar meu patrimônio em risco? Porque ainda existe a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica e da ação recair sobre o patrimônio pessoal do empreendedor, né? E não só do patrimônio que está ali da empresa, especificamente. O que acontece muitas vezes? Às vezes o empregado toma o negócio do empregador, né? Digamos que tem uma carrocinha de cachorro-quente. E o funcionário lá, o chapista lá, que mexe na chapa, entra com uma reclamatória, trabalhou 5 anos lá para o determinado empregador, e ele não conseguiu recolher pagar exatamente como deveria, ou não se organizou, né? Pagou, mas não se organizou na questão de comprovação desses pagamentos, porque isso também acontece muito. Os trabalhadores se aproveitam da desorganização de algum empregador, entram com a reclamatória. Se o empregador não provar que pagou, vai ser muito difícil, né, conseguir rebater isso. Mas o que acontece? Às vezes o empregado entra com a ação e é de tal monta aquela ação, né, no final das contas, que o empregador diz: olha, está aqui a chave da minha carrocinha, seja feliz, empreenda você, então. E o que acontece logo depois? Esse chapista que virou empreendedor vai contratar um outro chapista e ele vai entrar com a ação, e assim sucessivamente, né? É triste isso, porque deixa o ambiente fragilizado, né? É muito frágil essa relação de empregado e empregador, principalmente na segurança do empreendedor, né? Do empresário. Posso fazer isso? Olha, pode. Né? Até pode, tem que ser a resposta às vezes. Por exemplo, na questão do coronavírus, né? Tivemos agora as MPs do governo federal, MP 927 e MP 936, que visam o quê? Proteger o emprego do trabalhador, né? Em primeira análise, é isso que visa. O que aconteceu ontem, no final da tarde? Né? O ministro Lewandowski condicionou a aplicabilidade da questão da redução de jornada e a redução do salário à manifestação sindical. A MP dizia que não
podia fazer o acordo e tocar adiante, porque o momento é de urgência, o momento é de excepcionalidade. Mas o que fez o ministro condicionou a validade da redução de jornada e redução do salário à consulta sindical. Se o sindicato não se manifestar em 10 dias, preserva-se o que foi feito, né? Fica preservado, fica válido, né? Mas o sindicato, será que o sindicato vai concordar? Mas vem cá, o doutor Eduardo, eu só queria entender uma coisa, tá? Vem cá, o legislador, tá? O executivo faz uma proposta, manda para o Congresso, que é quem legisla, que aprova ou não as leis. Vem cá, quem está aprovando, mudando as leis, é o STF. Não tem alguma coisa errada? Meu tic-tac não estão conseguindo conversar direito, sabe? Porque eu estou vendo assim, quem manda no Brasil é o STF. Quem manda no Brasil, efetivamente, não adianta aprovar nada do Congresso, porque se um juiz do STF, um de 11, resolver sentar em cima de uma coisa e trancar ela, ele deu. Eu só estou querendo entender, eu não estou contestando nenhum juiz, mas esse ordenamento jurídico, para mim, tem algum problema muito sério, tá? Porque para o executivo, para o legislativo, tá? E cria um medo nesse ordenamento jurídico muito grande. E não é só nas questões trabalhistas, outras questões também. Como é que fica isso aí? Agora o ministro Lewandowski resolveu fazer uma mudançazinha ali que pode causar um problema. Esses 10 dias no momento de crise, horas no momento de crise, é a morte de uma pessoa, é a morte de uma empresa, é a morte dos empregados. Infelizmente Tu tens razão, Ricardo. Tu tens toda a razão. Me parece que o poder do STF ele é muito grande no momento, né? Ele é consultado sobre tudo, sobre qualquer coisa que aconteça no Brasil. O STF se pronuncia, decide isso ou decide aquilo, desfaz, faz, né? Então, o STF praticamente legisla, né? O STF virou um poder... Mas, doutor, o advogado é o senhor, tá? Eu estou perguntando aqui, tá? Sim. O STF não é um tribunal constitucional para tratar questões da nossa Constituição? Ele é um tribunal trabalhista? Não, ele deveria ser unicamente, exclusivamente que trata de matérias constitucionais. Mas lá aportam todo tipo de questões, né? Desde aborto a relações trabalhistas, a relações comerciais, a tributos, é uma infinidade de questões. Mas por que chegam lá essas questões? Porque a nossa Constituição Federal é muito ampla. Ela fala de absolutamente tudo. Se falares alguma coisa aí que não tem na Constituição Federal, será uma exceção, será uma grande façanha, né? Achar algum tema que não esteja na Constituição Federal. Então, por isso que o STF acaba acaba desaguando no STF tantas questões, né? Múltiplas questões. A questão voltando ao Lewandowski, a decisão dele, embora tenha sido monocrática, ele decidiu sozinho, ela é ad referendum. O que significa isso? Ele referenda, ele oferece a possibilidade, né? Ele outorga a possibilidade de revisão dessa decisão pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Só que nós vemos a data em que isso ocorrerá, essa reunião dos outros ministros, será dia 24 de abril. Você acabou de falar que horas significam muito, né, numa questão de pandemia, nesse momento de calamidade pública. Agora, imagine-se 17 dias. Quantos empregos, né, quantas tragédias aí nas relações de trabalho ocorrerão nesse meio tempo? É uma situação muito difícil que nós estamos passando, muito difícil, e de muita insegurança. Tenho clientes, agora há pouco fui consultado por uma empresa, me pediu um parecer na área das relações trabalhistas, com relação ao corona, inclusive, especificamente com relação ao corona, e eu fui muito claro e objetivo, de olha, claro, vou emitir o meu parecer, mas fique atento, né? Fique atento porque o meu parecer pode ter prazo de validade de horas, né? Hoje, o meu parecer vale para hoje, né?
Nós vamos dormir, no outro dia acordamos, daqui a pouco o meu parecer se esfacela. Tal é a fragilidade, tal é a volatilidade das decisões e das teses. Né? Tudo é relativo, doutor Eduardo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e nós já voltamos. Perfeito. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos conversando com o Dr. Paulo Eduardo Foster, da Foster Advogados, falando nessa época do Covid-19, do coronavírus, sobre as relações trabalhistas entre patrões e empregados, porque a situação, quando a gente acha que existe uma legislação, não é bem assim. A legislação existe, mas depende da interpretação. Mas, doutor Foster, vamos continuar aqui. Essa questão, falávamos dessas mudanças que estão acontecendo, que tem um carimbo de data, né? Enquanto durar a crise. Nós estamos num estado de emergência federal, alguns estados declararam essa calamidade pública, na realidade, né? E alguns municípios também. O que muda isso nas relações trabalhistas e essas mudanças que estão acontecendo implementadas pelo governo federal? Perfeito. Como eu disse antes, todas essas mudanças implementadas, essas medidas provisórias, visam a preservação do emprego, e tem várias disposições, vários itens. Existe a possibilidade do teletrabalho, já tinha sido contemplado na reforma trabalhista, mas agora com disposições mais específicas com relação ao coronavírus. Por exemplo, não precisa fazer um aditivo contratual para colocar a pessoa no teletrabalho, não precisa fazer alteração nenhuma nesse momento, é uma questão emergencial, momentânea, temporária, né? Como todas as ali descritas na MP, nas duas MPs, elas têm a validade, elas têm a aplicabilidade enquanto perdurar o estado de calamidade. Então, a gente vê muitas entidades protestando pela redução dos direitos trabalhistas e contestando fortemente as MPs, mas são medidas que tentam minorar. São emergenciais, né, doutor? São emergenciais, elas não vieram para ficar. Né? Elas não podem ser interpretadas como direitos cassados dos trabalhadores. Não, é para preservar o emprego. Né? Não é uma questão que vá ser perene. Temos aí a redução da jornada de trabalho, a redução do salário, essa agora condicionada pela decisão do ministro Lewandowski, a consulta sindical. Temos a possibilidade de antecipação de férias, seja elas individuais ou coletivas. Temos alguns dispositivos aí que vieram para tentar salvaguardar o emprego dos trabalhadores. Antecipação de feriados também religiosos, essa sob consulta do trabalhador, não pode ser feito unilateral pelo empregador. Então, há vários dispositivos aí que tentam proteger o emprego. Alguns têm a interpretação de que são medidas para proteger o lucro do empresário, que é para proteger apenas as empresas, para salvar quem não precisa ser salvo, porque tem condições. Mas, na minha opinião pessoal, eu me atrevo a expô-la, que é uma questão que é para preservar o emprego. Claro, preserva o empresário, preserva a saúde do negócio. Mas só tem empregos, tem empresário. Sim, o negócio doente ele não oferece empregos. Ele fecha e vai aplicar na bolsa, ele vai fazer outra coisa que não seja gerar empregos. Eu tenho um pouco essa visão que o Estado não gera emprego. Quem gera emprego é o empreendedor, a iniciativa privada. É os 97% da economia produtiva no Brasil. O Estado tem que dar as condições para o empreendedor agir,
O empreendedor tem que ter a maior liberdade para conseguir tocar os seus negócios e empreender, né? Que minha visão é que o empreendedor no Brasil é um corajoso. É um herói, né? É um herói. É um herói. O doutor Paulo Eduardo, me diz uma coisa aqui. Tá vendo aqui o meu tico e teco, assim, volta e meia. Há uns anos atrás foi definido que o simples fato de tu usar um telefone celular da empresa, tá? E vai para casa um fim de semana, ou de noite, de madrugada, tá gerando hora extra, porque tu tá com o celular, é da empresa, etc. e tal. Vem cá. Não pode entender daqui a pouco um juiz, eu estou lá, é o meu tico e teco que está aqui tentando pensar um pouquinho. Não pode daqui a pouco um juiz entender, não, vem cá, o cara ficou 24 horas estava em casa, em teletrabalho, estava em casa, é hora extra. Até pode haver uma decisão nesse sentido, né? Não podemos bater o martelo e dizer que 100% de chance de não existir. Mas não é para ter esse tipo de decisão, porque a legislação ela é clara, ela possibilita o teletrabalho, mas não é essa questão de horas extras, né? A não ser que o empregado comprove efetivamente que laborou em regime de hora extra, né? Não é o fato de ele de portar um celular da empresa que vai fazer ele ganhar hora extra. Não, ele tem que, no mínimo, fazer um começo de prova disso, né? E-mails, né? Ou gravações por exemplo, de um bate-papo como esse que nós temos agora. Com clientes que ligaram. Clientes tem que provar efetivamente que houve trabalho, houve prestação de serviço, né? Porque senão fica uma relação muito, muito perigosa, né? Muito onerosa para o empreendedor. Né? O simples fato da pessoa portar um celular não pode trazer essa condenação aí trabalhista em horas extras. Na realidade, doutor, tem um sloganzinho que eu gosto muito de falar, né? Construa certo, contrate um arquiteto, né? Contrate certo, consulte um advogado para não ter problema. Quando tu vai fazer qualquer contrato, qualquer transação na sua vida, não te mete de pato a ganso, né? Exatamente. Consulta. Quem não tem um amigo advogado, um conhecido advogado, né? Ou consulta alguém, é aquele negócio também do médico, né? Tu recebe um diagnóstico. Pô, é sempre bom, os próprios médicos dizem, consulta outro especialista, consulta outro, mas é sempre bom, não pode bancar o pato a ganso, né? E o cara que é pequeno, tu fosse no cerne da questão. A maioria dos empregadores brasileiros é a carrocinha do cachorro-quente, tá? É o salão de beleza, é o pequeno armazém, é o açougue, é a sapataria, é a borracharia. Este é o grande número de trabalhadores no Brasil. É a pequena lojinha na galeria, é a costureira, que tem mais 2, 3 costureiras que trabalham com ela, e daqui a pouco uma ação trabalhista acaba com a vida dela, inclusive pode pegar até o patrimônio pessoal, apesar de, na empresa limitada, teoricamente não poderia pegar, né, doutor? Teoricamente. Mas essa questão que você falou da questão de consultar o advogado, muitas pessoas pensam, né, imaginam que estão economizando na hora de fechar algum negócio, né, de empreender, de fazer algum negócio, de comprar casa própria, de vários negócios que a gente fazemos nas nossas vidas, e vou economizar, não vou contratar um advogado porque ele vai me cobrar X sobre o valor e tal. Só que, às vezes, o barato sai caro, né? Existe essa frase popular aí, e sai mesmo, porque chega ali na frente e os problemas começam a aparecer, né? Começam a surgir, e aí, às vezes, é mais oneroso consultar o advogado e trazer o advogado com uma questão que já está em litígio, do que se precaver, né? Porque uma das palavras que o momento requer, que vem à minha mente, é o seguinte: é a negociação. É muito importante sentar e negociar, falar, né? Expor a sua vontade, ouvir o outro. É um momento de cooperação entre as partes, seja empregado e empregador, seja em relações, né? Contratantes e contratados. Existe essa necessidade do momento. Isso é muito importante que as pessoas tenham isso em mente. É a hora de ceder.
é a hora de fazer uma concessão ao outro, né? De parte a parte, né? Temos que nos ajudar nesse momento. Não podemos nos enxergar como opostos, né? Como inimigos, né? Empregado, empregador, em polos antagônicos e conflitantes, né? Em conflito. Não, temos que colaborar, é um momento de colaboração, sobretudo de colaboração, cooperação, empatia, né? Temos que ter empatia com a situação do outro. Isso é muito importante. Sem dúvida nenhuma, doutor Eduardo, porque todos nós, independente da ideologia de cada um, esquerda, direita, centro, o que for, isso não interessa para mim. Eu sou brasileiro, eu nasci no Brasil. Eu nasci em Porto Alegre, eu nasci no Rio Grande do Sul e eu sou brasileiro. Eu quero que Porto Alegre vá bem, eu quero que o Rio Grande do Sul vá bem, eu quero que o Brasil vá bem. Se eu torcer contra, tá? Em qualquer situação, e vamos esquecer o coronavírus, vamos falar da economia brasileira. Eu vivi uma época de hiperinflação. Eu vivi uma época de inflação de 100% ao mês. Tu entrava no supermercado, os caras estavam com aquela maquininha, plac, 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 remarcando tudo, né? Pô, era um horror, era um horror, era um horror. E nós tivemos que ter um choque e entender que tinha que parar com aquela inflação. Temos duas crises aí. Uma permanente, que é a nossa crise econômica, que a gente tem que estar sempre atento, e esta agora do Covid-19. A gente tem que torcer para que dê certo, não pode torcer para que dê errado, né, doutor? Concordo plenamente. Eu acho que os brasileiros têm que se unir nesse momento e mirar na solução dos problemas, né? Esse é que tem que ser o objetivo. Tem que haver uma solução, tem que haver uma compreensão mútua, né, da situação de todos. Não é fácil, né? Não é fácil ceder. E como diz aquele aforismo, né, antes um mau acordo do que uma boa demanda. Isso eu trago sempre comigo essa frase porque ela é muito verdadeira. A gente não sabe quem forjou essa frase, mas que ela é verdadeira, é verdadeira. É verdadeira, é verdadeira. Alguns clientes chegam ao escritório com uma vontade, com uma gana de processar, de acessar o Poder Judiciário, só que muitas vezes não é o caso. Não é o caso. Tem que deixar a poeira sentar, pensar, né, o que seria melhor para aquela situação, e muitas vezes, a maioria delas, até eu diria, não é a judicialização das situações. O melhor que se tem a fazer é negociar, é ouvir a outra parte, sentar e colocar em cima da mesa as vontades de cada parte e tentar chegar lá num ponto comum, né? Nem que seja o mau acordo. Nem que seja o mau acordo, isso aí. A boa demanda são anos e anos. Na área trabalhista, olha, 5 anos é uma boa medida para um processo chegar ao fim. 5 anos. Agora, nós temos aqui processos trabalhistas no âmbito federal de 18 anos, 20 anos. Eu disse 20 anos. Estamos pagando os herdeiros. Perfeito. Esse foi o doutor Paulo Eduardo Foster, da Foster Advogados. Nós voltamos num próximo programa. Até lá.